nessa imersão ministerial, vamos hoje no capítulo 4 falar sobre propósito existencial. Qual é o meu norte, para onde eu vou, como eu chego lá, de alguma forma. E vamos trabalhar alguns tópicos. O mandato cultural, o grito da independência, a reconciliação e o despertar. Iniciando pelo mandato cultural, aonde Deus vem e dá um primeiro propósito para o ser humano. Tá? É justamente esse ponto do governo dos céus e do domínio do homem sobre a criação. Gênesis 2:5 diz assim: e toda planta do campo que ainda não estava na terra, e toda a erva do campo que ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. É o que configura qualquer criador, qualquer pessoa que cria alguma coisa, é que eu não crio algo e depois dou sentido para isso. Mas ao criar alguma coisa, primeiramente ele vai ter uma necessidade, vai se enxergar ali algo a ser feito. Então, ao encontrar uma pendência, algo a ser feito, aí eu vou lá e crio alguma coisa que me resolva aquilo. E aqui a gente vê justamente isso. As plantas não haviam crescido porque não tinha havido ainda chuva e nem o homem para lavrar a terra. Então, nisso a gente já vê uma necessidade. Aonde, no próximo versículo, que diz assim: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, do lado oriental, e pôs ali o homem que tinha formado. Olha o 15. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Perceba que justamente no 2:5 está falando que a terra não tinha produzido ainda porque não havia homem para lavrar. E aqui, no versículo 15, Deus criou o homem para lavrar e guardar a terra. Vamos ter justamente 5 pontos importantes. Primeiro ponto: a presença de Deus. No versículo 7, nós vemos que o homem recebe a presença de Deus. No versículo 8, nós percebemos que o homem recebe um território. Isso aqui fala sobre dons que Deus já está entregando ao homem para que ele cumpra a sua missão. Ok? Então, no versículo 7, a presença de Deus. Versículo 8, o homem recebe um território, um local onde ele deve habitar. No versículo 9, ele recebe um propósito, certo? Depois, no 17, ele recebe uma lei, uma orientação. Ó, o limite da tua atuação é esta. No versículo 18, ele recebe uma equipe. Então, o homem, ele precisa ter a presença de Deus, ele precisa ter a compreensão do território que Deus destinou que ele estivesse, ele precisa entender o propósito dele, ele precisa entender os limites desse propósito dele, e ele agora, depois de tudo isso, recebe uma equipe, que aqui é justamente Eva, na qual, com Eva, ele vai ampliar essa equipe, que ele amplie essa equipe e que ele forme outras pessoas. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher. E Deus os abençoou, e Deus lhe disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Capítulo 3, versículo 8a. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia. Nós temos aqui Gênesis 1, que é justamente um resumo da criação, e a partir de Gênesis 2 nós temos um detalhamento dessa criação, ok? Então, nós percebemos que Deus, ele faz o homem e a mulher a sua imagem conforme semelhança. A semelhança, ela se refere a uma condição mental, certo? E essa condição mental afeta a imagem. Por isso que a imagem é conforme a semelhança. E isso é assim para que o homem entenda que tendo a mente de Deus, o auxilia justamente nesse lavrar e guardar a terra. E com essa mente, o ser humano agora, ele começa a dominar tudo que existe. Todos os animais, toda a criação, certo? E não somente isso, no capítulo 1, versículo 28, vai dizer que
eles deveriam, além disso, frutificar e se multiplicar, e encher a terra, e sujeitar a terra, e dominar a terra. Ou seja, há uma ordem de domínio para Adão e Eva, e agora há uma ordem de domínio e extensão para aqueles que nascem a partir de Adão e Eva. O Éden é o local que ele possui árvores, ele possui terra, ele possui coisas físicas. Só que a diferença aqui é que o Éden ele é governado pelos céus. Os céus estabelecem um governo sobre a terra. E esse formato dessas duas dimensões, o Éden ali, ele se torna, através do homem, 100% céu e 100% terra. São duas dimensões que se encontram. Por isso que o homem foi feito à imagem conforme a semelhança de Deus, para que tivesse a mente de Deus, e agora, entendendo que os céus governam a terra, ele vai multiplicar. Ok? Essa mentalidade. De forma que pensa assim, que o chinês vai estar lá entendendo que os céus governam a terra. E vai estar lá com a mente de Deus lavrando e guardando tudo que existe. Lavrar significa justamente melhorar aquilo que cai na sua mão. Enquanto guardar, aqui entendemos que Satanás já está na terra, certo? A criação ela é feita perfeita, mas ela já tem algo que a deteriora, né? Já tem algo que a destrói, ok? Então, o ser humano aqui, Adão e Eva, vão ter que proteger, vão ter que guardar a terra disto que está indo contra a criação. Gênesis 2,15, e tomou o Senhor Deus o homem, e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. E Deus os abençoou, e Deus lhe disse, frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai e dominai. Aqui, o teólogo Marcos Granconato, ele fala que o domínio não está ligado à imagem e semelhança, mas sim à multiplicação. E dentro da teologia reformada, o nome que é dado a isso é mandato cultural. Então temos aqui também uma outra citação dele. Na teologia reformada, há 3 níveis de mandato. Há esse nível de mandato espiritual, mandato social e o mandato cultural. O mandato cultural se relaciona ao modo como o homem deve se envolver com a criação, influenciando a criação, exercendo controle sobre ela, e essa é a ordem de Deus. O mandato cultural, aqui, ele ganha uma amplitude. Perceba, todo ser humano que nasce, ele já nasce possuindo um mandato cultural. Certo? Pegando esse ponto. Aonde todo ser humano que nasce, ele já nasce com a missão de lavrar e guardar a terra. Ele já nasce com a missão de melhorar tudo que existe e proteger. Nisso, vamos pegar pessoas que nascem inclinadas a cuidar de outras pessoas. Conseguimos perceber que as pessoas elas querem melhorar as coisas que existem. Ok? Que às vezes o que motiva, o que impulsiona cada um pode ser distinto um de outro, mas naturalmente as pessoas elas querem proteger, elas querem melhorar. E isso é porque dentro delas já existe algo chamado mandato cultural. Já existe uma ordem dentro delas que ecoa dentro delas. E o mandato cultural, nesse ponto, ele ganha uma maior extensão, ele se amplia quando praticado pelos filhos de Deus. O mandato cultural fala sobre essa necessidade de eu não apenas dominar sobre peixes, sobre árvores, mas eu dominar a cultura na qual estou inserido. Eu influenciar a cultura na qual estou inserido. Estar nas esferas da sociedade é de uma forma cumprir o mandato cultural, que nos é um chamado. Entendendo aqui que nós tivemos justamente esse mandato cultural, Deus cria o homem para que ele venha lavrar e guardar a terra. Deus cria o homem justamente para que ele possa cuidar de tudo que existe. Certo? E esse é um propósito base na qual ele cria o ser humano. Agora vem justamente o momento, que é o momento chamado queda, que é o momento onde o ser humano cai. E aqui, esse segundo ponto, eu chamei ele de o grito da independência. É o momento onde a terra vira para os céus e diz, nós não queremos mais ser governados pelo céu. E aqui nós encontramos o seguinte, em Gênesis 2, 16, 17, é um dos momentos registrados, nós percebemos que Deus está no jardim, ou a voz de Deus está no jardim, e essa voz de Deus está passando orientações
para Adão. Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Por quê? No dia que dela comeres, certamente morrerás. No capítulo 3, versículo 2 e 3, esse é o momento onde Eva está interagindo com a serpente. A serpente afirmando para Eva que ela poderia comer daquele fruto, ok? Eva vem e responde o seguinte para a serpente: respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores dos jardins podemos comer. Olha o versículo 3. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. No versículo 17 do capítulo 2, não está ali, de nenhuma forma, o não poder tocar. Aqui nós percebemos que essa orientação, quem recebeu foi Adão. Mas por algum motivo, Eva agora declara que não deveria nem tocar na árvore. E este é um ponto muito interessante. É claro que a gente vai para o campo da especulação quando o texto não está muito claro em relação a isso. Mas eu penso que uma das coisas que a serpente pode ter feito com Eva, certo? Isso vai para o campo da especulação, mas podemos imaginar. Mas é uma especulação. É que a serpente tenha primeiro feito Eva tocar na árvore. E ao tocar na árvore, aconteceria alguma coisa? Não. Eva poderia tocar na árvore. Tanto é que nesse mandato cultural de Adão e Eva lavrarem e guardarem a criação, a árvore do conhecimento do bem e do mal também fazia parte da criação. Então, possivelmente, eles também, de uma forma, cuidavam da árvore, certo? Não era uma árvore que ficava abandonada, era uma árvore que devia ser cuidada. Mas aqui Eva, de uma forma, vai dizer assim: não vamos nem tocar nela. Só que a ordem era apenas para não comer do fruto. Então, penso eu que Eva tocou, viu que não deu nada, e Eva avançou e comeu do fruto, certo? E o que é interessante também é observar que apenas quando Adão come do fruto é que os dois se veem nus, que os dois se veem em pecado. Isso é porque a criação, os dois representantes necessitavam comer do fruto para que houvesse queda. Certo? Então, quando Adão come, é que justamente acontece. Nós temos várias pistas sobre isso na Bíblia. A primeira grande pista está em Gênesis, onde diz que a mulher foi criada para o homem como uma auxiliadora idônea. E a grande tentação de Eva foi justamente, ao invés de ser uma auxiliadora, tomar a frente e decidir pelo homem, enquanto o homem permanece passivo. A Nona Braga está colocando aqui que há dois erros. Um erro de Eva, onde ela avança em algo que ela não deveria fazer, e também Adão estava passivo, que é a grande pergunta que a Nona Braga faz. Aonde estava Adão enquanto Eva estava conversando com a serpente? Tem um quadro aqui que eu acho muito interessante, que é do William Blake, de 1808. O nome dele é A Tentação e a Queda de Eva. E ele retrata justamente ali a serpente dando na boca de Eva um fruto e Adão distraído. Então, começa aqui justamente a queda dos dois, aonde, a Eva foi lá e comeu do fruto e ofereceu para Adão. Mas aonde estava Adão? Versículo 8 e 9 do capítulo 3. Na viração do dia, esconderam-se Adão e a sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhes: onde estás? Quando Eva e Adão comem do fruto, eles se percebem numa condição de nus, certo? Na qual, no final do capítulo 2, fala que eles já estavam nus, mas não tinham vergonha disso. Então, eles se percebem nus. E aqui, eles estão ali e eles ouvem a voz de Deus caminhando sobre o jardim. O que eu acho interessante nisso é que eles não percebem a presença de Deus chegando, a voz de Deus chegando. A voz de Deus que possivelmente todo dia, na viração do dia, passeava pelo jardim para se relacionar com o ser humano. Então, aqui é uma primeira pista onde, quando nós pecamos, nós não percebemos a presença de Deus. Essa é a primeira pista que nós temos aqui. A segunda coisa interessante, sempre me chama muita atenção, o versículo 9, porque Deus pergunta: onde estás? Penso eu, Deus, na sua onisciência, pergunta para Adão onde ele está. E Deus sabia onde Adão estava, inclusive onde estava Eva também. Mas Deus pergunta isso porque Adão e Eva pecaram. E essa pergunta, para que Adão perceba o que ele fez e qual a nova condição, o novo lugar dele. Aí veio a resposta. E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. E Deus disse: quem te mostrou que estavas nu? Comesses tu da árvore de que te ordenei que não comestes? Então disse Adão: a mulher que me destes por companheira, ela me deu da árvore e comi. Versículo 13. Ele disse: Senhor Deus, a mulher: por que fizeste isso?
e disse à mulher: a serpente me enganou e eu comi. Aqui nós temos um segundo efeito do pecado. O primeiro efeito é que, ao estarmos em pecado, nós não percebemos a voz de Deus. Nós não conseguimos interagir muito bem com o governo de Deus. Segundo ponto é que há pecado dentro de nós. E nesse momento, nós não reconhecemos o pecado. E aqui nós elencamos fatores externos, que neles está o motivo pelo qual pecamos. Eu pequei porque tal coisa aconteceu. Então, o fato do ser humano não reconhecer o seu estado, isso já demonstra como ele está. Olha só, a serpente que foi instrumento para o desenrolar de toda aquela situação é amaldiçoada, o homem e a mulher e a terra que o homem deveria lavrar e guardar. Todos são amaldiçoados. E não somente isso, agora se geram inimizades. Gera entre a serpente e a mulher, uma perseguição que vai haver entre os dois, uma inimizade entre a mulher e o homem. E para mim é aqui que inicia a tal guerra dos sexos. Ela inicia justamente nesse momento. E também há uma inimizade entre o homem e a terra, que é gerada a partir desse momento. Dessa forma, a desobediência, que flui como esse grande grito de independência dos nossos representantes, faz com que essa capacidade que o homem tem de conseguir ouvir o espiritual, de se relacionar com os céus, onde os céus estabelecem governo sobre a terra, agora eles vão apenas sentir e viver no físico. Viver apenas a partir da carne. Os céus continuam sendo santo, mas o homem, agora, ele vira um ser físico, totalmente terreno, e dessa forma a terra é governada pela terra. Gênesis 6. Então diz o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra, eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Esse grito de dependência: não queremos mais sermos governados pelos céus, a terra irá governar. Depois desse grito de dependência, Adão e Eva são expulsos desse local onde céus e terra se encontravam, e realmente começam a governar eles sozinhos pela terra. A gente percebe como vira a humanidade, o que acontece com a humanidade. O texto fala, no versículo 5, que a imaginação dos pensamentos, as ideias eram todas horríveis, eram más continuamente. Não havia um momento onde se pensasse em paz, se pensasse em fazer o bem para alguém. Então, dessa forma e por esse motivo, é que no versículo 3 nós percebemos que, primeiramente, aquela presença de Deus, que foi justamente esse sopro de Deus dentro do homem, onde o Espírito de Deus habitava continuamente dentro do homem. Agora, no versículo 3, nós vemos que esse Espírito é retirado do ser humano. Esse Espírito, que é o Espírito Santo, ele não vai mais habitar de forma contínua dentro do ser humano. Ele não vai, guarda essa palavra, ele não vai mais habitar dentro do ser humano. Por quê? Por causa dessa corrupção que o ser humano estava se tornando, por esse grito, como consequência desse grito de independência. Então, fechamos a segunda parte, certo? Entendemos aqui o mandato cultural, que era aquilo que o homem deveria fazer, certo? Que era a forma como o homem deveria lavrar e guardar a terra. O homem deveria lavrar e guardar a terra tendo como ferramenta a imagem conforme a semelhança de Deus. Então, a visão, certo? A mente do homem era a mente de Deus. E aqui, o ser humano, ele recebe a presença de Deus, ele recebe um território, ele recebe uma lei, ele recebe uma missão, ele recebe uma equipe para fazer esse trabalho todo. Mas o ser humano dá um grito de independência. E isso faz com que ele destrua tudo. Ao ponto que, no versículo 12, e viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Então está falando justamente de que toda a carne, até os animais, estavam corrompidos. Mas Deus, no seu plano inicial, ele pensava o quê? O meu plano vou habitar com o ser humano e vou estender o meu domínio sobre a terra através do ser humano. Então agora vem essa parte, que é a parte da reconciliação, que ela vai acontecer agora através da submissão do que Paulo fala, sendo justamente o último Adão. Isaías 9, 6 ao 7, onde ele já estava profetizando esse reconciliador. Porque o menino
nos nasceu, um filho nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi, e sobre o seu reino para estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça. Desde agora e para sempre, o zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. O Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus e o seu reino domina sobre tudo. O Salmo 103:19 está falando que há um trono que ele tem estabelecido. E aqui ele tem agora recuperado esse governo sobre a terra. O principal agente de reconciliação disso, de redenção, é Jesus, aonde o governo está sobre os ombros dele. E ele vai ser um maravilhoso conselheiro. Ele vai ser essa voz. Ele vai ser o verbo. Ele vai ser a ordem de governo de Deus sobre a terra agora. Gênesis 3, como já lemos, fala da voz do Senhor Deus que passeava sobre o jardim. E João, no 1,14, diz que o verbo, essa voz, se fez carne. Pensa bem, quem caminhava no jardim? O próprio Jesus caminhava no jardim. Essa palavra voz e verbo, elas têm a mesma origem, certo? Elas têm um significado muito parecido, tanto no hebraico quanto no grego. E aqui, essa voz de Deus, essa voz, ela virou carne agora. E olha só, habitou entre nós. Então, nesse plano que Deus tinha de habitar, né, junto com Adão e Eva, que é o que estava estabelecido ali, agora, ele, através de Jesus, ele vem conectar novamente céus e terra. Então, esse termo, habitou, significa justamente tabernaculou. Essa voz se fez carne e habitou entre nós. E aqui vamos para Colossenses 1, que diz: o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em que temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão no céu. Que versículo maravilhoso! Que versículo maravilhoso! O profeta Isaías, o príncipe dos profetas, já falava que sobre os ombros dele estaria o governo de Deus. Este vem por meio da igreja. Nós somos transportados do império das trevas para o reino desse filho. E esse filho, nele, nós temos a remissão dos pecados. Nós não precisamos estar sem pecados para virmos para o reino dele. Não, a gente vem para o reino do Filho do amor. E nesse reino é onde nós temos a remissão dos pecados. E aqui, esse filho é a voz feita em carne. É o verbo de Deus. E esse filho, ele reconecta céu e terra. Esse filho, de outra forma, é o novo Éden. Como fala o Douglas Gonçalves, né? Se em Gênesis era o jardim, em Êxodo um tabernáculo, para os reis um templo, no Novo Testamento é no Filho que os céus e a terra se encontram. Por isso que por onde Jesus andava, ele proclamava que o reino de Deus havia chegado. E para provar isso, se você é cego, então veja. Jesus era 100% homem e 100% Deus. Ele era um ser físico e espiritual ao mesmo tempo. Ele precisava ser assim para conectar os dois mundos. Ele não tinha pecado. Jesus era o único pedaço de terra que o céu podia se manifestar. Cara, que tremendo. Jesus é o novo Éden. Entende? Em Jesus, este que agora é a voz de Deus que se fez em carne, ele é o governo de Deus, ele é aquele na qual eu tenho que ouvir. Jesus é a ordem de Deus. Ao obedecer os mandamentos que Jesus me coloca, eu agora estou em paz com Deus. Ao ouvir Jesus falar comigo pelas Escrituras, eu entendo o que eu devo fazer e eu agora viro agente de paz. Eu agora tenho condições de dominar sobre a terra. Eu agora tenho condições de influenciar sobre a terra. Nesse momento, até então, o nosso domínio, a nossa influência sobre a terra, com o mandato cultural, é da forma como nós queremos usar. Ocorre da forma que eu quiser. Mas aqui, eu começo
a propagar esse grito de dependência. E propagando esse grito de dependência, eu me pego com pensamentos maus, eu me pego destruindo tudo que existe. Mas aqui, agora, Deus encarna a sua voz, o seu governo, o seu verbo, a sua ação. E este habita no nosso meio, e este é 100% homem, é 100% céu, é 100% Deus. Este agora entende a ordem do Pai e restabelece um local físico, ele sendo físico, sendo governado pelos céus. E depois que João foi entregue à prisão, vem Jesus para a Galileia pregando o evangelho do reino de Deus. Ele dizendo, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede nas boas novas. Qual que é a boa nova? A boa nova é que Deus não está morto. A boa nova é que agora, aquele que reconcilia céus e terra, o novo Éden, o novo formato, agora está habitando novamente no meio de vocês. Olha só, o plano de Deus não cessou, o plano de Deus continua, e estou aqui. E para provar isso, se você é cego, ser curado agora, porque no reino de Deus não há cegos. Olha que fantástico isso. E dessa forma, Jesus ele recupera aquela autoridade que Adão e Eva, como representantes da humanidade, tinham e que perderam. Essa autoridade deles agora, ela é recuperada em Jesus. De forma que Jesus recupera a autoridade sobre os demônios. Então pense que quando Adão e Eva foram criados, os demônios já estavam aqui. A queda dos anjos já havia acontecido. Penso eu que nesse momento Adão e Eva tinham domínio sobre os demônios. E eles perdem isso. Jesus recupera a autoridade sobre os demônios. Jesus vem e recupera a autoridade sobre a enfermidade. Adão e Eva eram seres eternos, não tinham doença. Mas por causa da forma como eles passam a enxergar as coisas, por essa declaração de dependência, eles perdem o controle da criação e Jesus recupera esse controle. Aqui, a morte, agora, Jesus domina ela. Jesus domina a morte, de forma que, se for necessário ressuscitar o morto, ele ressuscita. Jesus recupera o domínio também sobre a natureza. Lembra aquela passagem que ele está no barco, os discípulos estão apavorados porque há uma tempestade muito violenta e Jesus está cansado ao ponto de estar praticamente desmaiado no barco. E nesse momento, Jesus é acordado e ele vem e dá uma ordem de voz para a tempestade. E os discípulos ficam apavorados, mas quem é esse que domina até mesmo a natureza? E ele vem, e eu acho que essa é a maior coisa assim, né, que Jesus faz, que é recuperar a autoridade sobre o pecado. Então, o homem agora, ele pode dizer assim para Satanás, não. Ele pode dizer para a sua vontade, né, corrupta, não. Eu gosto muito de uma frase do Ed René que ele fala bem assim, liberdade não é você dizer sim para o que você quer fazer, mas dizer não para aquilo que você não quer fazer. Você buscar coisas que você quer fazer é muito fácil. É muito fácil. Eu quero fazer isso, então beleza, vou e faço. Mas o quanto é difícil aquilo que nós não queremos fazer nos dominando, nos obrigando a fazer. Eu não quero pecar, mas, cara, eu não tenho força, eu peco. Quando Jesus recupera a autoridade sobre o pecado, dizendo não para Satanás, escolhendo durante toda a sua vida não pecar, nesse momento ele nos liberta. Daniel 7:27, uma profecia. E o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo do santo do Altíssimo. O seu reino será um reino eterno e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Aqui é uma profecia falando que a igreja ela vai recuperar esse domínio, tudo que está abaixo dos céus. E isso será dado ao povo santo, a igreja. As pessoas vão passar a conhecer a Jesus a partir da igreja. Que justamente percebemos isso no Novo Testamento. Paulo dizendo a mesma coisa em Efésios 1:22. Ele sujeitou todas as coisas a seus pés e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Deus colocou tudo abaixo de Jesus e estabeleceu o corpo sendo a igreja e a cabeça como sendo Jesus. A cabeça, ela manda ordens para o corpo. A cabeça, que vamos ter processos ali, até mesmo de imaginação, de convicções, isso vai mandar mensagem para o hardware, o software manda mensagem para o hardware, os céus mandando governando os céus, governando justamente a terra, o que é físico, através da figura de Jesus.
E através do corpo, das mãos, tem uma música que eu amo, que ele fala, nós somos teus pés e as tuas mãos. É linda essa música. Nós somos teus pés e as tuas mãos. E é isso. O corpo é os pés e as mãos de Cristo. Cristo abraça pessoas através da sua vida. Cristo cura pessoas através da sua vida. Cristo toca em pessoas através da tua vida. Mas para que isso se estabeleça, você não pode mais dar gritos de independência. Mas você precisa entender Jesus como o Verbo, como a voz de Deus. O Jesus como o governo de Deus, que estabelece na tua vida e você como corpo avança. Você como corpo se torna pleno, tudo em todos. Certo? E agora, vamos entender, nesse quarto ponto, qual é o papel da igreja? Qual é o papel do corpo de Cristo em meio a tudo isso? João 16,7 fala, todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas, quando eu for, vou-lo enviarei. O Emmanuel, Deus conosco, está falando que é melhor que ele vá. Pois se ele não for, ele não vem. Quem seria melhor do que Deus conosco? A resposta é Deus em nós. Eu vou sair da frente de vocês para viver em vocês. Eu vou parar de fazer milagres para vocês e agora vou fazer através de vocês. Vão parar de ouvir a voz em seus ouvidos e ouvir dentro de vocês e através da boca de vocês. Uau, cara! Olha que fantástico isso. Olha que fantástico isso. No Éden, nós tínhamos a voz de Deus que caminhava sobre o jardim. Mas Adão e Eva também tinham dentro deles o Espírito de Deus. Olha que legal. E aqui, Jesus vindo, organizando a casa, restaurando tudo, redimindo tudo, reconciliando tudo. Ele que agora é o governo que deixa para nós as orientações. Esse agora, olha só, envia o Espírito que passa a habitar dentro de todo o salvo em Jesus Cristo. E através de Jesus, realmente, todas as coisas são restauradas. E agora você não ouve mais, assim como Adão, que, de certa forma, a voz de Deus vinha ali na viração do dia para dar orientações sobre a terra, mas Adão e Eva tinham dentro dele uma outra voz, que era o Espírito, o fôlego de vida, o ânimo, que era o Espírito Santo. E agora, Jesus, ele restaura tudo, recupera tudo e coloca dentro do cristão novamente esse fôlego de vida, esse ânimo de vida. Então, mesmo Cristo não estando fisicamente, o Emmanuel conosco, não estando aqui fisicamente, nós temos uma voz dentro de nós. O Espírito Santo, que é quem, por meio dele, continuamos ouvindo a Cristo, ouvindo as suas orientações, os seus nortes, o seu governo sobre nós. Efésios 4, 7 a 8. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Jesus está organizando a casa, mesmo depois de ter partido. Jesus agora que nele há todo o governo, ele agora que é apóstolo, ele agora que é profeta, que é evangelista, pastor e mestre, ele divide as atividades do que ele é, e ele pega e estabelece a igreja. E ao estabelecer a igreja, ele organiza a igreja em um governo. E ele mesmo quem? Jesus, concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. A igreja, nesse trabalho de interdependência, o apóstolo possa edificar o profeta possa edificar o evangelista possa edificar o pastor o mestre e assim por diante. Certo? Um acaba aperfeiçoando o outro para desenvolver o seu próprio serviço. E no versículo 13, fala até que momento isso vai acontecer? Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, a medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Cristo é o cabeça. Nós somos os seus pés e suas mãos. E aqui ele organiza a igreja justamente para que ela se retroalimente
com esses dons, né, com os dons dados por Cristo, e também, dessa forma, cumpra o mandato cultural. Olha só, mandato cultural, aquela ordem primeira, aquele mandato primeiro de lavrar e guardar a terra. Só que agora esse mandato se amplia junto com o mandato do ID. Mateus 28, 18 ao 20. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. E por que essa autoridade foi dada a Jesus? Porque Jesus é aquele que reconcilia céu e terra. E agora, Jesus, tendo essa autoridade toda em suas posses, certo? Porque Deus colocou tudo debaixo de Cristo. Ele delega isso para a igreja. E ele vem e fala: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Primeiro ponto: ide, caminhe. Enquanto você está indo à padaria comprar pão, faça discípulos. Mandato cultural. Enquanto você está indo para a faculdade, influencie pessoas. Certo? Domine a cultura. Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O batismo era algo que era muito interessante, porque a igreja ela era perseguida. Então existia a igreja subterrânea, um momento onde se ceiava. E até hoje nós fazemos isso, né? Aqueles que são batizados ceiam. E nesses encontros eram momentos onde apenas os que tinham sido batizados, apenas esses, podiam tomar a ceia. Podia participar desse momento. Para se batizar, você ia num lugar público e publicamente você gritava: eu aceito Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida. Nesse momento, essa sua declaração te trazia perseguição. Então, aqui está falando do batismo, mas, de certa forma, eu proponho um pensamento mais amplo para isso. É o fazer discípulo, eu influenciar alguém a certo ponto que essa pessoa voluntariamente se declare seguidora de Jesus Cristo, independente de qual perseguição ela vai sofrer. Isso é fantástico, cara. E ao pegar essa pessoa, eu levantei, alcancei essa pessoa, influenciei ela a esse ponto. Agora eu vou ensiná-la a tudo aquilo que Jesus ordenou, tudo aquilo que Jesus vem e estabelece de governo sobre a terra. Eu vou ensinar essa pessoa. E eis que estou convosco. Convosco quem? Entre eu, que estou cumprindo o ID, e aquele que eu estou fazendo discípulo de Cristo. Então, Jesus vai estar entre nós. Por isso que onde tiver dois ou mais reunidos, ali ele está. Eu, que estou cumprindo o ID, e este, que é justamente aquele que está recebendo Jesus. E aqui, acho muito interessante, né? Clicando nesse card aqui no cantinho, você vai ver ali, né? Você vai ver o capítulo 13, que vai falar sobre dons do reino. Eu falo isso lá no Dons do Reino. Essa dinâmica que eu percebo de Efésios 4, versículo 11, onde esse id, esse se levantar, ele tem muito a ver com o ministério do apóstolo, onde esse fazer discípulo, influenciar pessoas, tem muito a ver com o evangelista, com a evangelização de pessoas, onde esse inspirar pessoas com a sua vida, certo? Tem muito a ver com o pastor, aonde o ensinar tem a ver com o mestre, e aonde esse testificar da presença de Jesus, do ouvir a voz de Deus e traduzir a uma linguagem compreensível pelo corpo, é do profeta. E aqui, cada um deles tem um papel. E eu, ao cumprir os 5 pontos do ID, da grande comissão, eu estou sendo apóstolo, eu estou sendo evangelista, eu estou sendo pastor, estou sendo mestre e estou sendo profeta. Eu estou cumprindo todo o processo. E eu estou sendo 5. Eu, de alguma forma, tenho 5 dentro de mim. Mas compreendemos que, nesse momento que Jesus reparte o seu dom com a igreja, neste momento, cada um de nós vamos ter uma afinidade maior com um desses 5 dons. E quando que isso acontece? Em que momento da minha vida, que momento da minha existência, justamente eu recebo esse dom ministerial? Tanto em Efésios 1:4 como em Efésios 2:10 vai dizer assim: assim como nos escolheu antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele e em amor. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, aos quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Olha só, existe um plano muito antes de Adão e Eva. Você estava previsto antes de Adão e Eva. Paulo, em Atos 17, vai dizer o seguinte: de um só fez ele todos os povos, para que povoassem toda a terra,
tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez tateando pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós. Deus também designa o local e os tempos em que o Senhor deve trabalhar. Então você está aí aonde você está hoje não é fruto do acaso. Deus determinou os tempos que você deveria habitar, os lugares exatos que você deveria habitar. E isso antes da fundação do mundo. Por ti tenho sido sustentado desde o ventre. Tu és aquele que me tiraste das entranhas da minha mãe. O meu louvor será para ti constantemente. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Tanto Jeremias quanto Paulo vão dizer que receberam esse dom ministerial. Receberam no ventre da mãe deles. Eles receberam a vocação. Eles foram vocacionados no ventre. No ventre da tua mãe já havia sido estabelecido qual a função no corpo, qual o dom ministerial no corpo você iria realizar. Não é uma novidade. Você não está agora recebendo necessariamente algo de Deus, mas está sendo revelado para você algo de Deus. Algo sobre você. Algo que Deus já te deu há muito tempo atrás. O que precisa agora é justamente o despertar. Você precisa despertar. Há um propósito pelo qual você existe. Há um propósito existencial. E para isso, precisa se tornar consciente aquilo que você já foi chamado. Efésios 1,13 vai nos falar em que também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Aqui é um processo que nós estamos encontrando, aonde nós ouvimos o evangelho, nós cremos nele e o Espírito Santo vem habitar dentro de nós. E aqui, em Romanos 10, vai falar, a saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou entre os mortos, serás salvo, visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Há uma necessidade de eu confessar, há uma necessidade de eu abandonar os meus gritos de independência. Há uma necessidade que eu com a minha boca confesse que eu quero o governo do céu sobre a minha vida através da figura de Jesus. Há uma necessidade de que eu reconheça que Jesus, ele restaurou todas as coisas, ao ponto dele dominar o maior medo do ser humano, a morte. Então, eu preciso acreditar que ele tem o domínio sobre tudo que existe. Ao confessar com a minha boca e crer no meu coração, esse Espírito Santo, ele vem habitar dentro de mim. E agora, o governo de Deus se estabelece sobre a minha vida e eu ouço de Jesus através das Escrituras e através do Espírito Santo que está habitando em mim. Mas a todo quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber, aos que creem no seu nome. Por meio de se falar, todos somos filhos de Deus. Não. Apenas aqueles que aceitam o governo dos céus sobre a sua vida, esses é que recebem o poder de serem chamados, de serem feitos filhos de Deus. Esses que recebem esse governo, esses que não gritam mais independência, esses que não gritam mais, nós queremos que a terra governe a terra. Estes têm o poder de serem feitos filhos de Deus. Paulo falando, rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fosse chamados. A palavra andeis, vocação e chamados me chama muita atenção. O andeis fala muito sobre identidade. Porque por mais que nós estejamos já previstos, por mais que o próprio Deus esteja nos tecendo lá no ventre das nossas mães, por mais que ali Ele já tenha entregue para nós qual será o nosso dom ministerial, por mais que isso aconteça, eu agora vou nascer. E eu vou estar em contato com a criação que está corrompida. Com base em muitas coisas que o próprio Deus nos diz, até mesmo em relação aos dons naturais, os vou usar como eu acho melhor, eu vou trabalhar como eu acho melhor, e isso vai construindo em nós. Esse como eu acho melhor, esse estabelecido de governo nosso sobre essas coisas, vai montando e construindo em nós uma identidade. E agora, Jesus nos encontra. Agora eu aceito a Jesus. E neste momento, Jesus revela a nós a nossa verdadeira identidade. E aqui que há o desafio e o exercício de eu me despir dessa velha criatura, eu me despir dessa identidade que eu construí e agora adotar essa identidade que é a verdadeira. Adotar essa verdade sobre quem eu sou. Este é o grande desafio.
construindo, sei lá, construir essa velha criatura, construir essa identidade por 20 anos, 10 anos, 30 anos, 50 anos, e agora esse desafio surge de eu me apropriar de uma identidade e andar nessa identidade. Mas também fala ali que eu devo andar de modo digno da vocação, certo? Qual vocação? Vocação aqui fala sobre ministério. Eu andar digno do ministério que eu recebi do ventre da minha mãe. E esses 3 pontos formam justamente o que eu chamo de propósito existencial. A identidade, o chamado, a vocação. Nós devemos andar dignos da vocação na qual fomos chamados desde o ventre das nossas mães. Eu quero ler com vocês esse conjunto de textos para que nós entendamos melhor a que nós fomos despertados. Romanos 8, versículo 7. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. O versículo 7 está falando que a carne, que é justamente o físico, o somente físico, ele é inimizade. Ou seja, essa vontade nossa de querermos governar, isso gera inimizade. O que Deus fala aqui é que essa vontade de nós dominar não se torna sujeita à lei de Deus, àquilo que Deus quer que nós façamos, ao governo de Deus, e nem vai estar. Versículo 8. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Esses que querem eles governarem a sua vida, esses não podem agradar a Deus, não irão agradar. Versículo 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se é de fato que o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Esse tal não é filho de Deus. Então, o fato de nós termos o Espírito habitando em nós é justamente esse ponto aonde os céus governam através de mim. Os céus governam sobre mim. E eu agora domino com qualidade. Eu agora influencio com qualidade. Não pelas minhas próprias escolhas, mas porque eu entendo o governo do céu sobre a minha vida. Versículo 10. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado. Mas o Espírito é vida por causa da justiça. Versículo 11. E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Paulo está falando que o Espírito Santo foi quem ressuscitou Jesus. E aqui, esse mesmo Espírito que estava em Jesus está em nós. Cara, o mesmo Espírito que estava em Jesus está em nós agora. Isso é fantástico. Versículo 12. De maneira que, irmãos, somos devedores, não a carne para viver segundo a carne, porque se viver de segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Como saber que eu sou um filho de Deus? O governo do céu está sobre você. O Espírito Santo que está em você está te vivificando através do governo de Cristo? Ou você está agindo na carne? O que é agir na carne? É você tomar as decisões. É você no controle. Céus e a terra se reconciliam em Cristo. E o Espírito de Deus, que agora habita em nós, por meio de Jesus Cristo, este vai nos vivificar. Mas está tudo dando errado, está tudo ruim na minha vida. Possivelmente seja porque você está no controle. Porque se o Espírito Santo está no controle, as coisas até mesmo podem cair ao seu redor. Mas você vai se sentir vivo, transformado, certo? O seu corpo pode estar mal, mas o teu espírito vai estar vivo. Versículo 15. Porque não recebestes o espírito da escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção, de filhos, pelo qual clamamos Abba, Pai. Como eu sei que eu sou salvo? Justamente pelo fato desse espírito estar dentro de mim. Esse Espírito Santo é quem me desperta, me vivifica. Então, o fato de eu querer ler a Bíblia, o fato de eu querer ir ao culto, o fato de eu querer ouvir uma música de adoração, querer ouvir uma pregação, de eu querer cantar a Deus, se eu tenho essas vontades, é porque o Espírito Santo está dentro de mim. Se essas coisas não fazem nenhuma diferença para mim, se isso para mim é ouvir a voz de Deus, entender a vontade dele para minha vida, se isso é uma coisa que eu não quero, que não me interessa, que não me chama a atenção, que se eu faço puramente por obrigação ou porque estão me apertando, isto pode
denunciar uma não salvação. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Esse Espírito Santo que está dentro de nós vem testificar o nosso Espírito que nós somos salvos. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Ou seja, temos parte naquilo que Deus criou e também temos parte naquilo que Cristo. Olha isso em vermelho. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Há duas coisas que vão acontecer na sua vida como filho de Deus. Você vai padecer, mas você vai ser glorificado com Cristo. Cristo padeceu, mas Cristo foi glorificado. Se queremos ser participantes do dom de Cristo, se queremos realmente entender o governo dos céus na nossa vida, precisamos entender que com Ele vamos padecer, mas também seremos glorificados. Versículo 18. Porque para mim, tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Há um padecer, há um sofrimento, mas também há um ponto de glória. E esse padecer e esse sofrimento não se compara com a herança da glória. Entende? Se está difícil, se está ruim, se está complicado, permaneça não dando um grito de dependência. Permaneça trabalhando sobre a gestão dos céus. Permaneça sofrendo, mas você vai ser glorificado. E essa glória que vai vir sobre você não se compara. Paulo, em outro texto, fala que nós passamos o sofrimento hoje, é leve e momentâneo, mas a glória, vamos pensar assim, é dura e é eterna. Versículo 19. Porque a ardente expectação, ou expectativa da criação, espera a manifestação dos filhos de Deus. A criação aguarda que estes que estão sendo restaurados, estes que foram redimidos, que estão em processo de santificação, que estes que são filhos de Deus, que não andam segundo as suas vontades, mas que andam conforme a orientação dos céus, que estes se manifestem. Versículo 20. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. O texto está dizendo que a criação ficou sujeita à vaidade. Ou seja, a criação ficou sujeita a olhar para si mesma sem pensar nos demais. A criação ficou sujeita a se autogovernar. O exemplo que eu sempre dou para a vaidade é você pegar 5 pessoas que estão há um mês sem comer numa sala e você coloca dentro da sala 2 pães. A vaidade pode surgir nesse momento, aonde as pessoas, por uma escassez, elas vêm querer o meu pão e não vão dividir. Então a vaidade ela surge no ambiente de escassez. O fato de ter necessidades pode fazer eu querer que as minhas necessidades sejam supridas e não as do outro. A criação ela fica sujeita a essa vaidade, a esse egoísmo. Por quê? Não porque ela quer isso, mas aconteceu algo que a sujeitou a isso. E aqui justamente é o ponto. O momento que Adão e Eva deram um grito de independência. Neste momento, a criação ficou sujeita à vaidade. Jesus vem agora, restaura todas as coisas e estabelece a igreja como seu corpo. E o nosso papel, como suas mãos e seus pés, é redimirmos a criação da corrupção. É darmos pão para quem precisa, mesmo que isso nos custe alguma coisa. É dar ao invés de pedir. Versículo 21. Na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Aqui fala que não só a criação, mas eu e você, certo? Estamos aguardando que os filhos de Deus se manifestem. Eu estou aguardando que você se manifeste. Você aguarda que eu me manifeste. Mas enquanto nós aguardamos, nós nos manifestamos. A criatura, nós também somos criaturas, somos filhos de Deus, mas também somos criaturas. Nós precisamos sermos libertos da corrupção, da vaidade, dessa gestão da nossa vida, para que os filhos de Deus sejam glorificados. Você foi planejado. Você não existe ao acaso. A forma como você foi criado não diz respeito que você não merecia nascer, mas se você está vivo hoje, se você está respirando hoje, Deus te predestinou a nascer antes da fundação do mundo. Deus já havia decidido que você iria vir à existência. E nesse ponto, Deus
te tece no ventre da tua mãe. Lá ele te dá uma identidade. Lá ele te chama, ele te vocaciona, ele te chama à existência, ele te dá uma identidade e ele te vocaciona. Você nasce, você, de certa forma, está andando de forma inconsciente em relação a tudo isso. Mas hoje, você conhece a Cristo. Você decide que o seu governo sobre as coisas só estraga as coisas. E agora você decide adotar essa verdadeira identidade. Agora você decide abandonar essa falsa identidade que você construiu sobre você. E você adota a identidade de Cristo sobre a tua vida. Você adota a identidade daquilo que você foi projetado para fazer. Cristo veio e te revela a tua função no corpo. Ele revela para ti a tua vocação. E com isso, você pode, no corpo e através do corpo, cumprir melhor o teu mandato cultural. Essa dor que há dentro de você, ela fala já sobre o propósito pelo qual você existe. Mas em Cristo, que reconcilia céus e terra, você ganha poder para cumprir isso com excelência. Por muito tempo se pensava que os vocacionados, os chamados, eram apenas aqueles que estavam na igreja, os pastores, os evangelistas. Mas aqui eu posso ser um pastor no meu emprego. Eu posso ser um evangelista na minha faculdade. Eu posso ser um apóstolo na minha empresa. Eu posso ser um mestre na sala de aula das pessoas. Eu posso ser um profeta aconselhando pessoas. Agora eu tenho a liberdade de dizer não e agir sobre o governo dos céus. Agir sobre o domínio de Cristo. Entendendo que eu sou os seus pés e as suas mãos.